Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, Salmo de número 62, que foi o salmo que nós lemos no início do trabalho. Irmão, tem alguém nos visitando nessa noite? Alguém visitando? Todos são de casa mesmo, né? Então, graças a Deus, acabei esquecendo. É sempre costume nosso fazer essa pergunta, eu acabei esquecendo de perguntar no início do culto. Todos encontraram o Salmo de número 62? Vamos ler o Salmo de número 62, verso de número 5. Amém? Irmão, hoje eu não vou falar alto, porque engraçado, né? Atravessei o inverno todinho sem gripar, e já no finalzinho do inverno a virose quer me agarrar. Sai pra lá, né? Mas lutando aqui, pelejando aqui, a minha briga com ela de ontem para cá tem sido feia. Ela querendo me derrubar e eu remédio nela. Vamos lá, irmão. Salmo de número 62, verso de número 5, que diz: A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Verso 6: Só ele é minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Graças a Deus por estes versículos que nós acabamos de ler. Como eu falei, irmãos, este salmo, ele é um salmo escrito por Davi. O salmista Davi foi quem escreveu este salmo. Dentre os muitos salmos da Bíblia, alguns não foram escritos por Davi. É o único livro da Bíblia, irmão, que não podemos definir assim uma data certa de quando ele foi escrito, porque foram vários escritores, vários personagens que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever o livro dos Salmos. Existem salmos de Davi, existem salmos de Cuxi, que era um benjamita, que era da tribo de Benjamim. Existe salmo de Salomão, salmos dos filhos de Coré, os filhos de Corá, e salmos anônimos, né? Então, existem alguns salmos que não tem, e tem outros autores. Salmo de Moisés, pastor Moisés escreveu o salmo, está na Bíblia. Então, existem alguns salmos que não tem como a gente definir com precisão quem são os seus escritores. Mas o fato é, irmão, que o salmista aqui no Salmo de número 62, que foi o que nós lemos, ele fala algo interessante para o cristão. E o que é que ele traz, qual é a informação que ele traz neste salmo? Esse salmo aqui, irmão, ele fala da esperança do cristão. Este salmo fala qual é a nossa esperança. Se eu fosse colocar título na mensagem, eu não sou muito de colocar título na mensagem quando eu vou pregar, tem pregadores que colocam o tema da mensagem, quando vai organizar o seu esboço, ele coloca lá o texto, coloca lá a introdução, coloca o tema, desenvolvimento do sermão, primeiro, segundo, terceiro tópico, e coloca a conclusão. Já eu faço a mensagem, irmão, eu não me preocupo com temática, eu não coloco tema, eu simplesmente faço o esboço e vou falar a palavra. Não sou muito de colocar tema, mas nada contra quem coloca tema. É uma coisa pessoal minha, eu já não coloco. A maioria das vezes que eu falo a palavra, eu não coloco tema. Mas, nesse texto aqui, a gente entende que ele fala da esperança. No verso 5, ele diz algo interessante. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Essa é a esperança do crente esperar somente em Deus. Há pessoas que às vezes esperam em promessa dos seres humanos, promessa dos homens, promessa de A, promessa de B, mas nós cristãos, nós entendemos que nós temos que confiar e esperar somente em Deus. Mas por que nós temos que esperar somente em Deus? Porque, irmãos, existe três... meu irmão, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Existem três bases da nossa esperança. Qual é as três bases da nossa esperança? Por exemplo,
como eu mencionei no início, tem pessoas que esperam e confiam em outras pessoas. Por exemplo, estamos num ano político. Esse ano aí, irmão, aqui vai ter de promessa aí, irmão. Não é brincadeira, não. Que vai ter gente mentindo aí, prometendo aí o que não pode cumprir. Não é brincadeira. Mas, infelizmente, tem pessoas que prometem, às vezes até chegam ao poder lá, mas na hora de cumprir não executa nada. São promessas feitas por homem. Mas a nossa esperança não está focada no que os homens falam. Porque tem muito homem que é mentiroso nas suas promessas. Mas a nossa promessa ela está focada somente no Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus perguntando para Jeremias capítulo de número 1, verso 11, ele diz: Jeremias, o que tu está vendo? Ah, Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ô Jeremias, pois assim como tu está vendo essa vara de amendoeira, assim eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então nós temos total base, fundamental, para depositar a nossa esperança em Deus. Então existem 3 bases da esperança do crente. A primeira base que eu quero falar da esperança do crente, ela é Deus. Diga comigo assim, Deus. Diga comigo, Deus. Por que eu tenho que depositar a minha esperança em Deus? Primeiro a gente tem que analisar, pensar e falar algumas coisas. Nós depositamos a nossa esperança em Deus, primeiro por conta da natureza e do caráter de Deus. Deus, ele nunca vai mudar no seu caráter e nem na sua natureza. Se alguém chegasse para mim e perguntasse: pastor, qual é a origem de Deus? Irmão, eu não sei te dizer. Isso aí a Bíblia não diz qual foi a origem de Deus, e não tem informações bíblicas dizendo. Só a Bíblia diz que no princípio ele criou os céus e a terra. A terra não foi criada por acaso, a terra ela não foi criada, não é invencionice do evolucionismo, né, que existe aí a teoria da evolução, que aconteceu uma explosão aí há bilhões de anos atrás, chamada Big Bang, né, que é a grande explosão, e assim surgiu o cosmos, e nesse surgimento do cosmos aí, apareceu a terra, aí depois vem aparecer a vida, aparece a vida no planeta Terra, que era apenas uma ameba, e essa ameba era só uma célula, e essa célula se multiplicou, se tornou um ser aquático, e esse ser aquático criou pernas, e saiu de dentro da água, e começou a andar sobre as suas patas. Depois esse personagem se tornou um primata, e esse primata se tornou o homem. Isso aí é o que ensina a teoria da evolução. Estão tentando inculcar isso aí na mente das crianças, nas escolas. Infelizmente, meu irmão, tem professores crentes que, por conta da lei de diretrizes e base, ele é obrigado a ensinar isso nas escolas, por conta da lei e de outros princípios. Nós somos sabedores que quem criou os céus e a terra foi Deus. E com qual poder que ele criou os céus e a terra? Ele criou os céus e a terra com o poder da sua palavra. A Bíblia diz que nada do que foi aparente apareceu do nada, não. Tudo foi feito por ele, para ele, por causa dele. E sem ele, tudo isso que existe, a natureza, as estrelas, o universo, o sol, a lua, os planetas, as constelações, nada disso foi feito por teoria de evolução. Foi criado por Deus. Foi Ele que fez. Então nós temos total base para ter a nossa esperança depositada nele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Segunda coisa interessante, por que nós depositamos a nossa esperança? Porque qual é o motivo, a base da esperança do crente? Está também por causa do seu filho Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar. E ele nos dá a garantia dessa salvação. Porque se você for olhar na Bíblia Sagrada e examinar os textos sagrados, você vai ver lá que nenhum morreu e tornou a vida igual a Jesus. Você vai ver 9 personagens na Bíblia, 8 personagens na Bíblia que morreu e ressuscitou.
Você vai ver, desses 9 personagens. Não vou citar todo porque eu posso errar. Teve um rapaz lá que estava tendo uma guerra, não lembrei com Israel e quem. Mataram o rapaz e o corpo dele caiu morto dentro do túmulo do profeta Eliseu. Em cima dos ossos de Eliseu. E quando ele tocou lá nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou e levantou do túmulo lá e saiu correndo, né? E glorificando a Deus. Então, para vocês verem, esse episódio aconteceu na Bíblia. Lá no Novo Testamento, teve a ressurreição de Lázaro, João capítulo de número 11, teve a ressurreição de Dorcas, que era uma mulher que fazia esmolas, teve a ressurreição da filha de um centurião, que o nome dela é Talita Cumes, né? Levanta-te, menina, e anda, né? Tabita, o nome da menina, e Jesus chegou e disse, Talita Cumes, levanta-te e anda, e a menina levantou, entendeu? Teve a ressurreição da viúva de Naim, que ela só tinha um filho, e ia tendo lá o enterro, todo mundo prosseguindo no enterro. E para vocês terem ideia, irmão, ninguém pode parar um enterro. Sabia disso? Ninguém pode parar um cortejo fúnebre, nem semáforo, nem a lei pode parar, irmão, porque um cortejo, um trajeto de um cortejo fúnebre, ninguém pode parar. E estava lá o cortejo fúnebre, Jesus foi lá e tocou no esquife e o morto levantou. O único na história que parou um enterro e ressuscitou o morto foi Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar glória a Ele? E teve também, alguns historiadores dizem que Paulo também, quando ele foi apedrejado, a Bíblia diz que ele caiu como um morto. De repente os irmãos cercaram Paulo lá, ficaram olhando para Paulo, Paulo levantou e saiu andando. Meu irmão lá deram tijolada, cocada na cabeça de Paulo, paulada. Paulo foi apedrejado lá e caiu como um morto, levantou e saiu andando. Então alguns acreditam que ele morreu, outros dizem que ele não morreu, que ele apenas desmaiou. E teve também outro rapaz lá, o Eutico, né, se eu não estiver enganado. Paulo lá pregando, um culto de ceia, ele sentado lá no terraço, não sei qual era, não sei se era o segundo andar, o terceiro andar, ele estava sentadinho lá na janela. Aí, meu irmão, o sono é arrebatador. O sono arrebatador dele foi vencido pelo sono e caiu de lá, caiu lá. Paulo foi lá, olhou, não, rapaz, não morreu não está morto não, está vivo. Ele que levantou e voltou e foi assistir o culto novamente. Bonzinho da Silva. Quer dizer, né? Uns dizem que ele morreu, outros dizem que ele não morreu, mas o fato é, irmão, que houve 8 ressurreições na Bíblia. E todos estes homens e mulheres que morreram, ressuscitaram, eles tornaram a morrer de novo, foi para o túmulo, foi para a tumba. Não foram colocados lá naquele palitozão de madeira para ficar estendido no meio da casa, tem do Vasco, do Palmeiras, do São Paulo, tem até de time agora, né? Não foram colocados dentro do caixão, né? Mas alguns foram enrolados em pano, outros em lençóis, enfim, voltaram para a sepultura, voltaram para a cova. E só teve um irmão que ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele reaveu a vida. Porque Jesus disse algo interessante, ele disse, ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Por quê, irmão? Porque ele é o autor da vida. Ele diz, eu mesmo dou a minha vida, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de reavê-la, tomar ela de volta. E o único que fez isso foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmão, nós temos Ele como base da nossa esperança. Nós podemos confiar nele, embora alguns por aí depositem a sua confiança em outras questões, em outras pessoas, coloca a sua confiança em riqueza, coloca a sua confiança no dinheiro, coloca a sua confiança em empresas bem-sucedidas. Irmão, empresas quebram, empresas podem vir à falência. Irmão, uma das maiores empresas que houve nos anos 80, 90 foi a Parmalat. Quem lembra da Parmalat? Irmão, era uma multinacional, mundialmente conhecida a Parmalat. A Parmalat tinha até patrocinava um time de futebol, que é o Parma, se eu não estiver enganado, lá da Itália. Faliu. Quem lembra da Arapuã, né, na década de 90, quem lembra da Arapuã? Quebrou também. Quem lembra do Bancos Bandeirindos? Quem lembra? Era Mino Rei do Buchão, aparece a propaganda, Mino Rei do Buchão, aparecia a propaganda na Bandeirante, Bancos Bandeirindos, quebrou também. Então, irmão, empresas quebram. Aí alguém pode até estar sempre, o pastor é antigo, né, irmão? Só tem 43, irmão. Então, irmão, empresas quebram, vão à falência. E os homens colocam ações, colocam dinheiro e depositam toda a sua confiança, mas ela corre o risco de vir à falência.
Mas aquele que deposita a sua confiança em Jesus, meu irmão, a sua confiança e a sua esperança, ela está viva. Viva para toda a eternidade. Por isso que você, como cristão, não pode desviar a sua esperança de Jesus e colocar em outras pessoas. Outro dia eu conversando com uma irmã, né, colega nossa, não vou citar nome, nem me pergunte que eu não vou dizer. Conversando com ela, eu disse: minha irmã, nunca mais vivi no evangelismo. Eu lhe conheci no evangelismo, evangelizando nos planos de Salvador. Mas porque você sabe? Não sei não, me conte. Aí, aquela conversa bem descontraída, e ela falando: irmão, que eu comecei a estudar e tal. Eu digo: você é a cabeça, irmão. Todo ser humano pode estudar. E isso não é proibido para os cristãos estudarem, fazerem universidade, mas isso não é a esperança principal da nossa vida. A Bíblia diz: se nós esperarmos somente nesta vida, ter a nossa esperança somente nas coisas desta vida, nós somos os mais bestas, os mais miseráveis dessa terra. Nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque Ele morreu, Ele deu a vida para salvar a nossa vida. Ele ressuscitou, e a ressurreição de Jesus Cristo é a maior garantia, meu irmão, que nós podemos confiar nele. Por exemplo, eu assisti um pequeno vídeo falando sobre a história de Takayama. Quem lembra do pregador chamado Takayama? Década de 80, 90. Takayama foi conhecido um dos grandes pregadores. Ele é descendente de japonês. Você não tinha enganado, ele é japonês 100%. Só que ele mora no Brasil, ganhou até para deputado federal nas eleições, não lembro o ano. E Takayama, pregador nacional. E o pai dele, os irmãos sabem que a maioria dos japoneses nada contra, uma boa parte deles são devotos de Buda. Siddhartha Gautama, que era o Buda, que viveu, não sei se foi 600 ou foi... não lembro se foi 700, 400, 500 anos antes de Cristo. Buda existiu antes de Jesus Cristo. Siddhartha Gautama, ele sentou debaixo de uma árvore e ficou lá meditando à procura da iluminação plena. Em outras palavras, à procura do nirvana, do êxtase espiritual. Morreu e não achou. Ele depositou a sua confiança, a sua confiança na sua meditação, na sua filosofia de vida. Mas aí o que acontece? O pai de Takayama perguntou para ele: meu filho, por que tu não adora Buda? Ele disse: não, papai, simples de responder. Ele responda: se você for lá no túmulo dele, lá está escrito: aqui jaz Buda. Se for no túmulo de Maomé, está escrito: lá jaz Maomé. Se for no túmulo de Confúcio, lá está o túmulo aqui jaz Confúcio. Mas se for lá em Jerusalém e ler e chegar no túmulo de Jesus, vai estar escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então nós podemos depositar nossa confiança nele. E a ressurreição de Jesus Cristo nos dá a garantia de que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a honra e glória de Deus Pai. E essa esperança, irmão, é para os crentes, para os cristãos. Quantos amigos nossos já desceram nas cordas, né? Depositaram lá no cemitério do Jussaral, do Axixá, nem enterra ainda, no Axixá, na Mangueira. Quantos crentes em décadas passadas foram sepultados naquele cemitério ali, próximo ao templo central, que está desativado? Quantos? Muitos. Mas todos eles morreram. O corpo desfaleceu, acabou-se a vida, o coração parou de bater, o cérebro parou de funcionar, os órgãos vitais pararam, morreu. Mas a esperança da ressurreição não morreu. Eles vão ressuscitar. No ressoar da trombeta, como diz a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16 e 17, no ressoar da trombeta, quando o anjo tocar a trombeta lá, irmão, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Olha como Paulo fala. Paulo está morto, tá? Paulo morreu? Morreu. Mas olha como Paulo falava a respeito da esperança que ele tinha em Jesus. Ele disse: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo olha para si mesmo lá, escrevendo na carta: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados.
É como se Paulo estivesse dizendo lá, afirmando: irmão, eu vou estar vivo no dia do arrebatamento. Olha o tamanho da esperança de Paulo. A Bíblia diz, eu amo esse texto, parece-me que é Filipenses capítulo 1, não sei se é o verso 13 em diante, verso 9 em diante, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim: olha, eu preferi estar com o Senhor, que para mim é muito melhor, mas por causa de vocês quem? A igreja, eu ainda estou neste tabernáculo. Mas ele preferia estar onde, irmão? Aponte para cima assim, ó. Lá na glória. Porque a esperança dele era o Salvador. Ele combatia o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aguardando a bendita esperança. Então coloque sua esperança em Jesus. Ele pode resolver tua causa. Quantos problemas ele já resolveu para crentes? Quantos problemas ele já resolveu dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Meu irmão, se a gente for enumerar aqui, dá muitos problemas que ele já resolveu. Então, o meu Jesus e o teu Jesus, você pode confiar nele, que a sua confiança dele não será em vão. Acredite, você tem firmeza. Agora, meu irmão, eu quero dizer uma coisa. Nessa confiança que o cristão tem nele, ele tem que confiar e acreditar. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que a fé, né, o firme fundamento das coisas que se espera e a prova de fato que se não vê. Quem já viu Jesus aqui? Ninguém. Alguns viram uma imagem aí que foi pintada pelos franceses, não lembro se foi no século IX, século X, né? Um Jesus com cabelos todos caracolados, né? A coisa mais linda do mundo, né? Cavanhaque, uma coisa impecável. Cavanhaque lá, meu irmão, parecia coisa de cinema. Olhos azuis, pele rosadinha, né? Lindo, bonitão, né? Esse foi o retrato que os franceses tiveram e pintaram Jesus. Aí se espalharam aí para os 4 cantos do planeta. Tem a questão dos romanos, a pintura que os romanos fizeram e outras pessoas que pintam a imagem de Cristo. Mas aquela não é a imagem de Jesus não, irmão. Porque a Bíblia diz que o nosso Jesus, livro de Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz que o nosso Jesus, ele tem os pés polidos como latão. Brilha os pés dele. Ele tem os olhos como chama de fogo. Aí para você já dá uma imagem, né? Alguém já pode estar imaginando, como é que será Jesus? E a Bíblia diz que os seus cabelos são brancos como a neve. Você entendeu a grandeza que ele tem? Você entendeu? Dá para você ter mais ou menos aí a ideia de como ele é. E a Bíblia diz que na sua coxa esquerda, na sua coxa direita está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia diz também que da sua boca sai uma espada aguda. Que espada aguda é essa, pastor? Ali uma figura de linguagem, que a espada aguda nada mais menos do que a palavra dele. É a palavra que sai da boca dele. Vão entender, amém? A Bíblia diz, por que eu tenho que confiar em Jesus? Porque ele é que vai vencer a besta, vai vencer o falso profeta, vai vencer todo aquele exército que pelejará contra a igreja e contra o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz assim, no livro de Apocalipse: e saiu uma espada aguda da sua boca e feriu a todos. Por quê? Ali é só a palavra, o poder que a palavra tem. O poder que a palavra que Jesus pronuncia tem. E ele diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meu irmão, a palavra que Jesus disse: filhinhos, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, pode acreditar que lá tem morada para todo crente. E tem morada também até para aqueles que ainda vão aceitar a ele e permanecerem fiel até a sua morte ou o arrebatamento da igreja. Confie nele. E para você que está nos ouvindo neste momento, confie em Jesus. Aleluia. Ele dá a garantia da ressurreição. Ele nos traz a garantia de morar no céu. Então nós podemos. Essa é a outra base que o cristão tem para confiar e ter esperança em Deus. A terceira, irmão, para encerrar. Deixa eu molhar a goela aqui, irmão. Para quem não sabe, no interior, goela é garganta, viu, irmão?
Morei muito tempo no interior. Irmão, a minha vida é uma coisa. Meu pai é maranhense, minha mãe é baiana. Aí meu pai foi embora daqui, rodou o Brasil todinho, encontrou minha mãe lá em São Paulo. Aí por lá me fizeram. Nasci em São Paulo, sou registrado como paulista. Aí a gente veio embora para o Maranhão, eu tinha 5 anos de idade. Aí eu aprendi o linguajar dos maranhenses, né? Então lá no interior, como o pessoal, pá, fulano tá com a goela ruim, é a garganta, viu, irmão? Não estranho não. Então, vamos olhar aqui a garganta um pouquinho, a goela. A terceira, irmão, para encerrar, qual é a terceira base para a esperança do cristão? Diga comigo assim, a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus, ela nos dá a garantia de que nós podemos confiar no Senhor Jesus. A palavra de Deus é a terceira base, como eu já mencionei, e Deus revelou sua palavra desde os profetas, desde lá dos primeiros profetas até o último profeta. Embora na sua Bíblia aí esteja registrado que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, né, o do primeiro tratado, da primeira aliança, mas Malaquias, se você for observar, se eu não estiver enganado, ele é um profeta presílio, não entendeu? Ele profetizou antes de, se eu não estiver enganado, antes de Israel ir para a Babilônia. Se eu não estiver enganado, irmão, se eu não estiver enganado, possa ser que eu tenha me enganado na informação. E, segundo alguns historiadores, que um dos últimos que escreveu a palavra de Deus, escreveu os últimos livros, ou foi Neemias ou foi Esdras. É um dos últimos livros a ser escrito do Antigo Testamento. Neemias, não estiver enganado, é Neemias ou Esdras. Segundo alguns estudiosos, eles afirmam, né, não todos, mas a maioria afirma que Neemias é um dos últimos livros a ser escrito do Antigo Testamento. Então essa palavra, irmão, essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor ao coração de muitos homens. Os homens escreveram, homens dotados do conhecimento do Altíssimo, né? Eles conheciam o Altíssimo em várias culturas, em várias épocas, em vários lugares. Alguns escreveram ela nos palácios, como por exemplo, Salomão escreveu a Bíblia no palácio, no bem bom, no auge da sua glória, da sua riqueza, né? Escreveu 3 livros, um na sua juventude, outro já estava na sua meia-idade, e outro ele escreveu já no final da sua vida, que é o livro de Eclesiástico. É um dos últimos livros que ele escreveu. Cantares foi o primeiro, Provérbios foi o segundo. Outros escreveram na caverna, como, por exemplo, tem Salmo de Davi, que ele escreveu quando ele estava sendo perseguido por Absalão. Outros ele escreveu quando estava sendo perseguido por Saul. E outros ele escreveu quando já estava no palácio. Por exemplo, Salmo de número 51 ao 53, que é o Salmo de arrependimento de Davi, ele escreveu depois que ele pecou, né, que ele pecou com Batseba. Aí o profeta Natan confronta ele por conta do pecado, e ele se arrepende, confessa seu pecado a Deus e escreve aquele salmo de arrependimento. Então a Bíblia, irmão, teve vários autores, em várias épocas, em várias culturas, mas tem uma coisa na Bíblia, irmãos, que nós podemos chamar de harmonia. A palavra de Deus, existe uma coisa na palavra de Deus chamada harmonia. O que é isso? Ela é uma obra escrita por vários autores, uns intelectuais, outros leigos, outros semi-analfabetos, como Pedro, por exemplo. Pedro era indouto, Paulo já era doutor da lei. Então a gente vai ver esses detalhes acerca dos autores da Bíblia. Mas tem um detalhe: a palavra de Deus, ela forma um conjunto harmônico. Você entendeu? 1.600 anos aproximadamente para ser escrita. É o livro, irmão, mais estudado da face da terra. Minuciosamente estudado é a Bíblia. Procurando erros. Alguns procuram erros. Quando vão procurar os erros que existem na Bíblia, quebram a cara. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai denunciar os seus erros. A Bíblia denuncia os meus erros. Por quê? Porque é a palavra de Deus e ela é viva. Ela é poderosa, ela é eficaz. A Bíblia diz que o próprio Deus disse, não lembro o capítulo e versículo, não lembro, diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, antes realizará a minha vontade.
Ou seja, realizará aquilo que me apraz, ou seja, a minha vontade. É um livro, irmão, que é estudado minuciosamente. Para vocês terem ideia, irmão, tem ateus que leem a Bíblia procurando um erro na Bíblia para confrontar os cristãos. A maioria dos ateus leem mais a Bíblia do que os próprios crentes. Eita, coisa triste, né? Trágico, lembrei do seu Omar, trágico. Pois é, irmãos, a maioria dos ateus leem mais a Bíblia do que os próprios crentes. Aí Jesus disse algo interessante. Foca em mim, dá um zoom. Está filmando aí, tá? Não. Foca em mim, lembrei do Oziel Gomes. Aí Jesus disse algo interessante. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha aí. Entendeu agora como é que é o negócio? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Os filhos das trevas se organizam. Você pensa que Satanás não é organizado? É organizado, irmão. Ele organiza o seu reino, como ele vai atacar, como ele vai agir, como ele vai destruir. Só que tem um detalhe aí. Quando o crente está em oração, o diabo quer até destruir. Mas quando o crente está em oração, em comunhão, está cheio da palavra de Deus, o diabo tem que voltar. Porque ele sabe que ali é um crente que está avivado e na presença do Deus vivo. Mas quando ele acha um crente vazio de oração, de jejum, e da Bíblia, é alvo fácil para destruir esse crente. Então a palavra de Deus ela já foi comprovada que ela realmente é a palavra de Deus. Não existe outro livro na história, irmão, capaz de mudar o curso da história de uma pessoa, a não ser a Bíblia. Por mais que as pessoas leiam um livro de autoajuda, por mais que as pessoas procurem os melhores escritores da face da terra, se vocês colocar todos os melhores escritores de toda a história, pegar todas as obras e compará-las à Bíblia, a Bíblia ficará no topo. Por quê, pastor? Porque ela é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos dá essa garantia, de que nós podemos confiar piamente, fielmente, que tudo que está escrito nesse livro aqui, boa parte dele já se cumpriu. Irmão, eu lembrei de uma coisa interessante. Eu ouvi um determinado pastor falando, ele disse, nós estamos vivendo a última semana do livro de Daniel. Daniel fala das 72 semanas, né? Ele fala aqui nas 70 semanas do livro de Daniel, né? Aí ele fala lá que na 69 o cordeiro seria tirado, ou seja, falava da morte. E falava também lá da questão do encerramento do sacrifício diário. Está lá no livro de Daniel. O sacrifício diário ia cessar, ia parar, por conta que o cordeiro ia ser tirado. Aí ele fala da última semana de Daniel. Eu achei interessante a explicação dele, que ele chega a dizer, nós como igreja estamos vivendo a última semana do livro de Daniel. Estamos aguardando, porque o que tinha para se cumprir, irmão, já se cumpriu. Agora, irmão, nós estamos só aguardando o Senhor Jesus Cristo aparecer para levar a sua igreja. Uma coisa interessante, irmãos. Aí, existem também pessoas que estudam a palavra de Deus para dizer que ela é mentirosa, que não tem como alguém dizer que Deus pode habitar entre os homens e comungar com os homens, conversar com os homens. Irmão, o que tem de gente que não acredita que Deus tem a capacidade de falar comigo e falar com você, não é brincadeira. Quem já ouviu isso? Como é que pode? Um comedor de arroz, feijão e farinha e piaba fritada no azeite da pintoba. Ouvir a voz de Deus. Irmãos, os homens lá do passado, ouça bem, vou já encerrar. Os homens lá do passado eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós estamos sujeitos. Quem era Elias? Um homem. Mas com um diferencial, ele tinha comunhão com Deus, tinha relacionamento com Deus, e quando ele orava, a oração dele era tão fervorosa que Deus mandava até fogo do céu. O mesmo homem, com fé, orou a Deus, e Deus falava com Elias sempre. Moisés, Deus falava com Moisés cara a cara, face a face. E será também que nós não podemos ouvir a voz de Deus?
Podemos sim. Podemos ouvir a voz de Deus primeiramente pela palavra dele. Irmão, já falei isso aqui, irmão, já falei isso aqui uma dezena de vezes, eu vou falar de novo. Às vezes eu fico triste, irmãos, que o irmão às vezes sai correndo atrás de profeta. Irmão, tem um profeta ali que revela até meu CPF, ele revela. É a coisa mais fácil do mundo, irmão. Quem tem acesso aí, e quem é hacker, tem acesso ao teu CPF, ao meu CPF. A gente lá no site da Receita Federal, vasculha lá e acha. Tem uns hackers aí que conseguem achar, irmão. O cara desvendou a senha do Banco Central, que é uma coisa impossível, e ele tirava centavos da conta. Não tirava milha, ele tirava centavos. Até quando a polícia conseguiu pegar ele, mas já estava fazendo isso, ó. Não estão entendendo? Aí às vezes tem um profeta, não, o profeta lá, meu irmão, se cuspir fogo lá, ele abrir a boca, sai fogo, é dragão, é? Não, irmãos. A maior, é porque, irmão, ele vai revelar o quê? O que precisava ser revelado já foi revelado e está na Bíblia Sagrada. Não precisa mais de revelação nenhuma, não, irmãos. A maior revelação se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. É o que nós precisamos para o nosso alimento diário e para nossas experiências com ela e com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Encerro dizendo, irmãos, que diante desses três princípios que eu falei aqui, as três bases, que é Deus, Jesus Cristo e a sua palavra, nós temos a garantia de redenção, nós temos a garantia de que um dia nós iremos vê-lo face a face. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz assim, agora permanece três coisas, a fé, o amor e a esperança, mas dentre esses, o maior deles é o amor, ele vai falar acerca do amor. Mas Paulo diz assim, agora nós vemos como num espelho, como um enigma, as coisas não estão totalmente nuas e patentes aos nossos olhos. Aí Paulo encerra dizendo, mas chegará um dia que nós o veremos como ele realmente é. E só vai ver ele realmente como ele é os crentes fiéis a ele, os crentes salvos em Jesus Cristo, os crentes que confiaram em Jesus Cristo e depositaram suas vidas na dependência do Senhor Jesus Cristo. Lembra que o salmista falou no Salmo, não sei se é o Salmo 37 ou 34, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor, Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele, e não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa do homem mau que executa maus intentos. Olha o que a Bíblia está ensinando para mim e para você. Olha para cá, olha para cá. A palavra do Senhor está nos ensinando nós confiar no Senhor. E não olhar para os homens maus, para os que prosperam em caminhos fraudulentos. E às vezes o cristão tem aquela mania de querer igualar as coisas. Rapaz, fulano e tal é do mundo e está prosperando. E eu vou até morrer de trabalhar e não vejo acontecer nada. Continue trabalhando. E às vezes a prosperidade dele, não estou dizendo que acontece com todos, mas pela palavra de Deus a gente entende que às vezes a prosperidade dele é a base de fraude, de roubo, de engano, de usurpar, de enganar, de enrolar. Vocês entenderam, amém? O salmista, no Salmo de número 73. Quem já leu o Salmo 73? 73? Não tinha enganado, é o 73, é? 73? É, o Salmo de Asaf. A Bíblia diz aqui nesse Salmo, que ele tem 28 versículos, que Asaf foi olhar para a prosperidade dos ímpios. Não ia nem falar isso, mas eu resolvi falar, irmã Linda. Asaf começou a olhar Asaf resolveu olhar para a prosperidade dos ímpios. Sabe o que aconteceu com ele, irmão? Sabe o que ia acontecendo com Asaf? Quando ele se deu conta, ele já estava quase desviado da casa do Senhor. De tanto olhar para a prosperidade dos ímpios. O que ele fez? Ele se arrependeu do mal que ele estava causando com ele mesmo. Às vezes, irmão, você olhar para a prosperidade dos ímpios, dos homens maus, violentos, enganadores, vai trazer mal para você próprio. Por isso que não é bom a gente olhar porque eles estão prosperando de forma ilícita. Não é bom a gente olhar para essas coisas, porque isso pode trazer prejuízo para nós. A gente pode se afastar de Deus,
pode se desviar. Outro dia eu conversando com uma pessoa, não vou dizer o nome. Pastor, você conversa com tanta pessoa que você não diz o nome. Pois é, né? Pastor tem que ser discreto. Eu aprendi isso mesmo com o primeiro pastor que eu trabalhei. Meu primeiro pastor Aguiar. Pastor Aguiar é meu pastor. Primeiro pastor que eu trabalhei como dirigente. Pastor Aguiar, aquele vozeirão dele, não vou fazer isso, né? Ele dizia, olha, o que você vê aqui, morre aqui. Você me entendeu? Entendi, sim, senhor. Que você, olha, o senhor vai ouvir coisas, fique calado, não conte para ninguém, nem para sua mulher. Eu digo, sim, senhor. Vocês entenderam? Tem coisas que você vai levar para o túmulo, está me entendendo? Eu digo, sim, senhor, estou entendendo. Ele me deu uma aula, meu irmão, uma aula assim de uns 20 minutos. Gostei demais, aprendi com ele. A gente ouve coisas, mas como pastor a gente ouve coisas assim que tem hora que o coração da gente parece dar um pico lá em cima. Aí volta para o corpo de novo. Né? Aí volta para o corpo. Mas aí a gente tem que manter a linha, né? A seriedade. Ouvir desabafo, ouvir coisas que... Irmão, você ouviu isso? Ouvi. Mas a gente não pode falar. Entendeu? Porque a gente tem que manter o bom andamento da obra do Senhor e o bom relacionamento com os cristãos. Tem coisas que não é bom a igreja ouvir. E tem coisas que... Porque às vezes acaba até se desviando, se afastando. Mas, vamos continuar. E Asaf, olhando para essas coisas, irmãos, quando ele se deu conta, ele estava quase desviado. Eu me lembro de uma pregação do pastor Raposo, irmão, ó, muito tempo, acho que tem mais de 10 anos essa pregação, o pastor Raposo pregando sobre esse texto bem aqui. Falando que Asaf estava olhando para o caminho dos ímpios, quando Asaf se deu conta, já estava totalmente desviado. Ele não falou com essas palavras, mas eu estou colocando aqui o que ele disse. Aquilo que eu peguei para mim, que absorvi para a minha vida. E eu entendi, irmão. E quanto mais o ser humano olha para a prosperidade dos ímpios, mais o ser humano é sujeito a cair em armadilhas de Satanás. Olha o que Paulo fala para Timóteo, a respeito, se eu não estiver enganado, a respeito de Demas. Ele disse, olha, quando tu vier, traz a capa, porque fulano e tal me abandonou, deixei fulano e tal não sei aonde, esqueci agora. E Demas amou o presente século. Dá a entender, irmão, que Demas era um servo fiel, um crente fiel, mas infelizmente ele começou a olhar para as coisas do mundo e de repente ele amou aquilo que estava somente no mundo. Por isso que você não deve olhar a prosperidade dos ímpios. Eu não estou dizendo que o crente não pode prosperar, o crente pode prosperar, e eu fico feliz, irmão, quando eu vejo um crente prosperando. Eu fico feliz quando o irmão, rapaz, eu comprei minha casa, eita, glória, irmão, eu fico feliz. E isso aqui não é, porque quer fazer a média, não é porque é a alegria do meu coração mesmo. Não estão entendendo? É a alegria do meu coração, eu fico feliz. O irmão, rapaz, o irmão Cláudio, por exemplo, o irmão Cláudio chega aqui, às vezes, oferece o culto de ação, irmão, paguei uma parcela da moto, eu fico feliz. Por quê? Porque Deus está dando condição e saúde para ele trabalhar e pagar as continhas dele direitinho. Eu fico feliz, irmão. Eu fico feliz demais. Mas agora olhar para a prosperidade e a gente glorifica a Deus. Rapaz, Deus está abençoando fulano e tal. Glória a Deus, abençoa o teu servo, abençoa o teu filho, Senhor. Mas agora quando a pessoa começa a olhar para a prosperidade, o ímpio lá, não sabe nem como é que está vindo a prosperidade dele, não é bom. Não entendeu? Amém? Continue na palavra, meu irmão. Foque na palavra. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Continue entregando todo dia os teus afazeres, os teus cuidados, os teus caminhos, a tua família, a tua casa. Vai pegar, faz o pacote completo. Faz o pacote completo. Diga assim, Jesus, pega bem aqui, ó. Porque, Jesus, eu estou te entregando porque é pesado demais para mim. Eu quero compartilhar com o Senhor essa carga. Está aqui, Jesus, cuida da minha família, cuida do meu papai, cuida da minha mamãe, cuida do meu irmão, cuida da minha irmã, dos meus sobrinhos, da minha sobrinha, cuida dos meus, cuida do meu amigo, cuida da minha amiga, cuida da igreja do Senhor, cuida do irmão que está doente lá, cuida da irmã que vai fazer uma cirurgia, cuida do teu povo, cuida da tua igreja, cuida de todos, Jesus. Vão entender, amém? Em quem nós devemos confiar? Em quem nós devemos colocar nossa esperança? Diga comigo, em Deus. Em quem nós devemos colocar a nossa esperança? Diga comigo, Jesus. Em quem nós devemos colocar a nossa esperança? Diga comigo, a palavra de Deus. E encerro, meus irmãos, convidamos os irmãos a ficar em pé. Vamos ficar em pé para nós lermos. Para nós lermos não, perdão. Eu pensei que estava começando o culto de novo, irmão. Falha nossa.
Vamos ficar em pé para a gente orar, agradecendo ao Senhor. Agradeço a Deus por sua vida. Agradeço a Deus pelos meninos, né, que vieram aí. Eu pensei que nem a mídia ia transmitir hoje, mas agradeço esses meninos, esses adolescentes aí são bênçãos. Vocês são 10, viu? Vocês são 10. Agradecemos a cada um e agradecemos principalmente ao Pai Eterno, que é o autor da vida. A ele, rapaz, a irmã que nos deu uma aula maravilhosa. Agradecendo a Deus pela vida. A senhora deu uma aula aqui, irmã, com poucas palavras. Agradeça a Ele pela vida que você tem. Ah, pastor, mas minha vida é só de sofrimento. Pare com isso. Pare de estar se lamentando. Pare de estar murmurando. Você está vivo, você está respirando. Você está bem. Aleluia. Você está bem. Agora que você precisa trabalhar isso dentro de você. Eu estou bem. Eu estou com saúde. Irmão, às vezes a pessoa fala em tanta miséria que ele adoece do nada, assim, de tanta... Olha, irmão, tem uma pessoa que eu não... Assim, né, eu não vou falar nome, mais uma vez. Tem uma pessoa, irmão, que quando me convida para ir na casa dela, eu não quero ir, não, irmão. Porque é aquela pessoa tóxica, entendeu? Quando chega lá, irmão, é tanta desgraça que essa pessoa fala que a gente é doente de lá. Agora, quando me convida para ir na casa de fulano, porque a fulano está animado, vamos na casa dele, bora. A fulano então é animado. E a gente vai, às vezes, levar uma palavra para o irmão, a gente é que recebe uma palavra e sai mais animado ainda. Irmãos, escute o que eu vou dizer, são as minhas últimas palavras nesta noite, viu? Não em vida, nesta noite. São as minhas últimas palavras nesta noite. Aqui é para você, né? Porque eu vou conversar com a mulher. Escute o que eu vou dizer, irmãos. Nós recebemos nova vida. Nós andamos em novidade de vida. E nós, irmãos, somos transmissores de palavras de vida. O camarada está doente lá. A gente, ixi, rapaz, vai morrer mesmo. Mano, Jesus cura. Vocês estão entendendo? Jesus puxando a tomada. A gente, não, mas Jesus pode curar. Senhor, nós oramos pelo teu servo da saúde. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade na vida do teu filho. Amém. E às vezes quando a gente pensa que não, o cidadão levanta do leito da enfermidade. As nossas palavras têm poder de gerar vida em outras pessoas. Que coisa linda, irmão. Quem era eu, moribundo, aí rodado no mundo. Namorador não, todo. Do mundo, irmão. Gostava de tomar uma engasgagada, gostava de uma cachaçinha, uma cervejinha. Mas ele me salvou. Eu não tinha vida, não. Hoje eu tenho vida, irmão. Quem era você? Você talvez aí era um perdido. E ele te salvou. As palavras dele agora estão no teu coração. E o que é que ele quer que você faça? Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. E o que é que ele faça? Ele quer que você abra bem a tua boca para que ele venha encher mais a tua boca de palavras de vida, de palavras de esperança. Nós somos crentes, irmão, para falar de palavras de esperança. Há esperança para a humanidade. Há sim. É só eles aceitar Jesus. Mas eles não querem, muitos não querem. Mas nós continuaremos pregando esta palavra da bendita esperança em Jesus. E Deus quer te usar, você com essa tua voz, talvez voz rouca, ou talvez uma voz que tem uma tonalidade potente, ou uma voz que tem uma simplicidade, mas Jesus quer que você abra a tua boca, porque Ele quer te usar para transmitir palavras de vida. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem, meu irmão, essa autoridade na tua vida. Essa autoridade na tua vida foi dada por Jesus. Aleluia. Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpentes. E vocês imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. E se você beber até chumbinho, 1000 gatos, baigon, nenhum mal vos fará. Aleluia, por conta da presença de Jesus e da autoridade de Jesus que há na vida da igreja. Antes de orar, levante sua mão. Vamos orar pela irmã Kézia, irmão. Nem pedi permissão para o Leandro para falar, mas está aqui a mãe do Leandro, pessoal, permissão para falar. A irmã quer fazer uma cirurgia na quinta-feira, irmão. É uma cirurgia um tanto delicada. E hoje eu conversando com o Leandro, ele pediu oração.
E eu esqueci de dizer, Leandro, eu posso pedir para a igreja, mas a mãe dele está aqui, eu peço permissão, eu já falei, né? E nós vamos orar pela vida da irmã Késia, que vai fazer uma cirurgia. Amanhã eles viajam para São Luís, e é uma cirurgia um tanto delicada, mas nós cremos que o nosso Deus pode fazer milagres. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas, irmão, que já estavam lá, no ponto para ser cortado, para ser operado, e o médico, Deus toca no coração do médico, rapaz, vamos refazer esse exame, e quando faz o exame não tem mais nada, porque o nosso Deus cura, o nosso Deus faz milagres e maravilhas. Eu já contei para os meus irmãos e para minhas irmãs que a minha esposa ia ser operada. Ela teve um rompimento de um cisto que rompeu dentro do útero dela, estava com uma hemorragia. E o doutor disse, vamos cortar. E eu atrás do doutor, Jesus, faz um milagre. Jesus, faz alguma coisa. E de repente o médico disse, não, vamos operar ele. E eu atrás do médico, Jesus, faz alguma coisa, Senhor. Faz alguma coisa, toca na vida desse médico. E o médico olha para trás e diz, nós não iremos mais operar ela vai para casa, se recuperar em casa. Vamos passar a medicação para ela. Irmão, e a medicação que ele passou, nós oramos e Jesus resolveu o problema. Aleluia! Nós queremos um Deus de milagre, um Deus de esperança. Diga assim comigo, eu tenho na minha vida, diga com fé, eu tenho na minha vida um Deus de milagres. Em nome de Jesus, vamos já orar pela irmã que vai fazer a cirurgia, mas em nome de Jesus, receba o teu milagre aí. Se é saúde, receba a saúde no nome de Jesus. Aleluia! Se você está precisando de cura, seja curado deste mal, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Levante sua mão bem alto. Vamos orar agora, apresentando a irmã. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença. E te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza. Agora, bendito Senhor, nós queremos, Senhor, te apresentar, Senhor, a irmã Késia, Pai, que a tua filha vai viajar amanhã, Senhor, lá para São Luís, para se preparar, Senhor, para uma cirurgia. Ó Deus, eu sei que o Senhor pode operar um milagre na vida dela, Senhor. Eu acredito, Senhor, que o Senhor pode fazer uma coisa extraordinária na vida dela, porque o Senhor é Deus, o Senhor é absoluto, o Senhor é grande, e a tua palavra diz que se nós te amarmos, Senhor, e confiarmos em ti, e orarmos ao Pai, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai em teu nome, o Senhor o fará. E nós te pedimos agora em favor da saúde dela, Senhor, entra com providência, resolve, Senhor, aquele problema no nome de Jesus, e para a glória de Jesus, realiza, Senhor, um milagre naquela família, agora, para a honra e a glória, o louvor e a majestade do teu nome. Eu confio e eu acredito, Senhor, em milagres. Eu prego, Senhor, que o Senhor faz milagres. O Senhor já fez milagres na minha vida, na vida da minha esposa, na vida de muitos dos meus familiares. E assim, Pai, eu oro pela vida dela neste momento, crendo, Senhor, que o Senhor também pode realizar o extraordinário e o incrível na vida dela. Toma nas tuas mãos, Pai. Mas, Senhor, se for da tua vontade que ela passe por esta cirurgia, mas que o Senhor esteja com ela ali, guiando a mão do médico, guiando a mão do anestesista ali, meu Pai, de toda aquela junta que está ali. Mas nós estamos crentes, Senhor, que o Senhor pode curar antes e operar um milagre antes, em o nome de Jesus. Não porque eu estou orando, mas porque a tua noiva está aqui com as mãos levantadas, crendo e pedindo, Senhor, que o Senhor venha resolver. Agora, Pai, resolve os nossos problemas, os problemas pessoais que nós precisamos resolver e que às vezes foge ao nosso controle. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, opera, Senhor, naquilo que precisa ser operado. Resolve, Senhor, aquilo que precisa ser resolvido, Senhor. Os nossos problemas pessoais, problemas às vezes de trabalho, problemas, meu Pai, em outras áreas. Resolve, Senhor, os problemas do teu filho, do teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Leve-nos em paz e em segurança para as nossas casas. Nos dê, Senhor, um resto de noite abençoado na tua presença. Tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.